Meu Jesus, tu és bom pra mim. Seus exemplos de amor falam alto, enfim. Faz-me abrir o coração. Caminhar junto a ti é uma bênção. Mestre incansável da temperança, infalível exemplo de amor e esperança, nos traz a luz do mais alto ser. Junto a ti eu vou renascer. Ó Jesus, Mestre amado, deu exemplo em sua cruz. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Nós vamos trazer para vocês hoje a sexta lei da sequência de leis morais, que é a lei de destruição. A destruição ou transformação é o processo natural de renascimento e regeneração da matéria, e ele é necessário para o equilíbrio do mundo. Os seres vivos da Terra fazem uso da matéria uns dos outros, destruindo-se mutuamente, visando sua alimentação. Esta é a natureza que existirá no planeta até que o espírito se sobreponha à matéria. Mas a destruição atinge apenas a matéria. O princípio inteligente, que é o anterior ao corpo físico, faz uso dessa transformação para se libertar da prisão que é a matéria. É por isso que existe o princípio da conservação, para que o ser vivo não deseje a liberdade antes de cumprir os desígnios da providência. E agora, como sempre, buscando suporte no Livro dos Espíritos de Kardec, na questão 728, Kardec pergunta: a destruição é uma lei da natureza? Resposta: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso a que chamais destruição não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Kardec continua perguntando: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? Resposta: as criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para atingir os seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os restos do invólucro exterior. Mas é apenas o invólucro que é destruído, e esse não é mais que acessório, não a parte essencial do ser pensante, pois este é o princípio inteligente indestrutível que se elabora através das diferentes metamorfoses por que passa. E na questão 729, pergunta: se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Resposta: para evitar a destruição antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. E na questão 733, pergunta: a necessidade de destruição existirá sempre entre os homens na Terra? Resposta: a necessidade de destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria. É por isso que ao horror da destruição vedes seguir-se o desenvolvimento intelectual e moral. E na questão 734, pergunta: no seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Resposta: esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso jamais foi um direito.
E na questão 742, pergunta: qual a causa que leva o homem à guerra? Resposta: predominância da natureza animal sobre o espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita suas causas, e quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. E na questão 743, pergunta: a guerra desaparecerá um dia da face da terra? Resposta: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. E na questão 746, pergunta: o assassinato é um crime aos olhos de Deus? Resposta: sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida de um semelhante interrompe uma vida de expiação ou de missão, e nisso está o mal. E agora nós vamos assistir a um vídeo com um dos maiores palestrantes espíritas da atualidade, que é Haroldo Dutra Dias, nos falando a respeito da lei de destruição. Vamos lá. Eis a questão. Qual que é o tempo? Quais são os ciclos? Visando o progresso, como a humanidade caminha em passo de formiga e sem vontade, de tempo em tempos tem uma chacoalhada. Seja física, seja moral. E ela dá um salto. São saltos. Mas é preciso também entender que a destruição também é uma lei. Destruição das formas. Os corpos físicos se destroem para se aperfeiçoarem. Porque se não houvesse isso, nós estaríamos com o corpo de um Neandertal até hoje. As formas físicas vão se aprimorando. Mas para haver renovação, destruição. Destruição para nós. Nós encarnados que estamos aqui, imaginamos que está sendo destruído. Mas o mundo espiritual vê isso como transformação, que tem um objetivo: renovação e melhoria. Renovação e melhoria. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? É proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Deixa de existir quando o físico e o moral se acham mais depurados. Então, esse processo é típico dos mundos materiais. Quanto mais material o mundo, mais sujeito aos processos de renovação pela destruição. É uma lei. Olha como é que nós vamos abrindo a mente. Tsunami, vulcão, terremoto, movimento das placas, alteração dos continentes, isso é fenômeno natural. O problema é você estar morando lá. Esse é que é o problema. Há um filósofo americano que ele dizia o seguinte: não são as coisas que acontecem com a gente, é a gente que acontece para as coisas. O avião está lá com um problema mecânico, ele vai cair, o problema foi você ter entrado nele. É porque aí entram questões de ordem espiritual. Porque o mundo material tem seu curso de renovação, destruição, alteração. É isso. Com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores?
Questão 737. Para fazê-la progredir mais depressa. Estão lembrados? De tempos em tempos. Dá um salto. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobe mais um degrau na escala da perfeição? E que escadaria? É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Para avaliar um resultado, você precisa saber qual era o objetivo. É essa a questão. É essa a questão. Se você está encarando tudo do ponto de vista material, parece não ter sentido. Mas quando nós enxergamos essas realidades do ponto de vista espiritual, tudo está na mais absoluta harmonia e tudo na previdência e providência do Criador. E agora vamos trazer para vocês as palavras de Miramês sobre a lei de destruição. Em seu livro Filosofia Espírita, volume 15º, capítulo 14, Miramês nos fala: o que chamamos de destruição são processos que Deus usa sob a forma de progresso para tudo o que existe. Nada no mundo se faz sem a permissão de Deus, e Ele somente permite o que é necessário para o progresso dos seres viventes. Se assim não fosse, sendo o Senhor a inteligência suprema, não iria Ele permitir que as coisas e os seres fossem destruídos. Os homens servem de instrumento para esse comportamento. Homens esses na escala mais baixa da evolução humana. Os espíritos de alta estrutura espiritual têm outras missões mais apuradas para cumprir. Se Deus é onisciente, quando Ele fez a humanidade desde o seu princípio, já sabia de tudo o que deveria ocorrer na sua marcha evolutiva. Ele mesmo traçou todos esses pormenores de vida para as criaturas. O Senhor Todo-Poderoso não se arrepende de nada, nem fica triste com acontecimento algum, não chora nem dá gargalhadas. A sua serenidade em todos os acontecimentos é a sua postura perene. Por que os seres vivos se destroem reciprocamente? Há uma finalidade, e quem sabe mais do que nós todos reunidos é Deus, que nos criou para passarmos por estes caminhos. Tudo deve se transformar. As mudanças são constantes no palco da vida. O invólucro da alma é como que uma veste, que pode e deve ser usado para outras necessidades, além de ajudar a força divina que o comanda. As próprias guerras, Deus as permite entre os homens ignorantes, pois tem muitas finalidades entre as criaturas, mas o espírito continua vivo para a eternidade de Deus. Toda perturbação antes de Jesus foi por falta de conhecimento espiritual sobre a vida. Agora, depois do Mestre, que já sabemos o que deveremos fazer, não temos desculpas. No entanto, mesmo assim, a misericórdia foi tanta que o Mestre prometeu que enviaria outro Consolador para ficar nos ensinando eternamente, andando conosco para enriquecer a nossa consciência. E ele chegou para nós em forma de uma doutrina, trazendo conceitos que nos fazem lembrar a mesma doutrina de Jesus. A vida grosseira dos seres vivos só se justifica antes do despertamento espiritual. Com o Cristo no coração, tudo muda, tudo se transforma, tudo cresce. O Senhor está vendo tudo o que se passa e somente deixa acontecer o que é necessário para a vida. Morrer é nascer para outra dimensão, que é melhor do que a anterior, principalmente quando se morre para uma finalidade maior. E assim, encerramos o nosso estudo de hoje, esperando ter trazido alguma luz sobre esse tema, Lei da Destruição. Fiquem com Deus, mantenhamos Jesus em nossos corações. Até a próxima. És caminho, verdade e vida, nos mostra a rota do bem e da lida. Senhor, ensina-me conhecer
ensina como vencer. Mestre incansável da temperança, infalível exemplo de amor e esperança, nos traz a luz do mais alto ser. Junto a ti eu vou renascer. Ó Jesus, Mestre amado, teu exemplo